Boa tarde, gente. Bem-vindos a mais uma aula da Gamifica. Hoje nós vamos estar novamente falando sobre narrativa interativa, né? Nós vamos estar continuando o assunto da aula anterior. Nós estávamos falando sobre a dinâmica do tempo em narrativas. Então, essa aula nós vamos explorar um pouco mais esses conceitos e ver alguns casos específicos onde a gente pode usar o tempo como uma ferramenta narrativa. O tempo ele é uma ferramenta já muito comum de ser usada como ferramenta narrativa em várias mídias, né? A gente tem diversos filmes, a gente tem diversas histórias em quadrinhos, livros, todos eles são mídias que vão utilizar a passagem do tempo e a nossa percepção da passagem do tempo como ferramenta-chave para contar a história deles. Você tem filmes como Efeito Borboleta, você tem filmes mais recentes como Tenet, você tem clássicos da literatura como A Máquina do Tempo. São todos livros que vão deixar bem claro como a gente pode utilizar essa dinâmica para passar, contar uma história e trazer elementos bem filosóficos para dentro da nossa narrativa. Em específico, a gente vai estar mencionando muito hoje sobre uma mecânica bem específica, que é a de rebobinar o tempo, né? A nossa capacidade de voltar o tempo dentro de um jogo. Não sei se vocês já jogaram alguns jogos assim, a gente tem alguns exemplos que a gente vai passar hoje. E a gente vai estar vendo como essa mecânica afeta não somente a jogabilidade, mas também a forma como a gente trata a narrativa, a forma como a gente constrói essa narrativa e o impacto que deixar o jogador voltar atrás nas ações que ele tomou pode ter na experiência que ele tem dentro daquela narrativa. Tudo bem? Quando a gente fala de uma estrutura linear, a gente não tem tanto problema em tratar sobre voltar o tempo, né? A narrativa linear ela tem um fluxo definido e você está bem definido. Você volta atrás, você voltou um pouco atrás na história, você pode ter voltado um pouco atrás no jogo, mas você não necessariamente dá ao jogador a opção de explorar outras vias narrativas, porque você está, de novo, numa narrativa linear, né? Um pouco diferente quando você está numa narrativa ramificada, como aquelas que a gente viu nas nossas primeiras aulas de narrativa interativa, porque é ali onde o jogador vai ter acesso a outros pontos da história que ele não teria acesso caso ele estivesse em uma narrativa linear, ou se ele não conseguisse voltar atrás na ação que ele toma. Né? Se a gente entra em alguns exemplos de jogos, um exemplo muito clássico é o Prince of Persia, The Sands of Time. Foi um dos primeiros jogos a realmente implementar essa mecânica. E embora ela esteja fortemente embasada, ela é fortemente tecida dentro da própria narrativa do jogo, existe toda uma justificativa, existe um motivo pelo qual você consegue rebobinar o tempo, e você pode usar isso para o seu benefício, tanto resolvendo desafios de plataforma, quanto você pode usar isso em combate ou para evitar um estado de falha ali, um game over que poderia estar acontecendo, você pode voltar o tempo para você evitar isso. Mas Prince of Persia: The Sands of Time ainda é um jogo com uma narrativa linear. Você não tem um impacto na história do jogo, você não pode manipular o final da narrativa. E da mesma forma, essa mecânica de voltar ao tempo ela não é explorada no espaço narrativo do jogo, ela é mais uma mecânica, mas é muito importante aqui notar que mesmo você estando utilizando isso só como uma mecânica e não necessariamente como uma ferramenta narrativa, você ainda tem ali um embasamento narrativo, um motivo pelo qual o jogador consegue realizar essa ação, que faz com que ele não perca a imersão, certo? Ele não precise interagir com sistemas externos para retornar de um ponto de falha. Isso é muito beneficial na hora que a gente está querendo deixar o jogador imerso dentro de um mesmo mundo. Um outro exemplo muito famoso é Braid, certo? Braid é um indie game, é um jogo de plataforma, né? Você tem ali Mario, você tem ali Pinkman, esses jogos que são mais de plataforma. E Braid ele vai trazer esses puzzles, ele vai trazer esses quebra-cabeças, essa necessidade de você pensar fora da caixinha. E ao mesmo tempo ele vai ter essa mecânica de você voltar no tempo, que ela está bem interligada com os puzzles do jogo. Muitas vezes você não consegue resolver o jogo sem você fazer uso dessa mecânica. Da mesma forma que conforme você vai progredindo, ele vai introduzindo novas mecânicas, novos elementos que interagem com a forma como você pode rebobinar o tempo. Muito embora ela aqui também não tenha uma
não seja usado como uma ferramenta para manipular a narrativa, também é um ótimo exemplo de como é uma parte intrínseca da narrativa e mais do que somente usada para justificar a mecânica, a narrativa está muito incorporada com esse tema e com temas de arrependimento e consequência das ações que você toma. Né? E você poder voltar no tempo é uma forma de você trazer esse diálogo à tona para o jogador de uma forma um pouco mais criativa. São dois exemplos onde são dois exemplos onde você voltar à narrativa, você voltar ao tempo, não vai necessariamente expor o jogador a novas opções que ele pode tomar ou expor o jogador a algum das técnicas que a gente usou para a gente construir a nossa ferramenta, nossa narrativa ramificada. Mas ainda assim são exemplos muito bons de como você utilizar isso de uma forma mais simples no seu design. Né? Então, o ponto importante é, de fato, o ponto do impacto que isso vai ter na sua história. Se você está contando uma história ramificada, uma narrativa onde o jogador tem opções de explorar diversos caminhos, é importante notar que quando você traz isso para dentro você traz essa mecânica para dentro do jogo, você está possibilitando o jogador de voltar atrás em certas ações que ele tomou. Certo? É uma forma dele explorar novas consequências das suas ações, é uma forma dele explorar o espaço de design do jogo e escolher qual das consequências, quais das ações mais combina com o caminho que ele quer tomar. Mas é também um ponto de cuidado a ser mencionado, é o fato de que quando você deixa o jogador voltar atrás, você expõe fraquezas da sua narrativa iterativa, né? Da sua narrativa ramificada. Voltando lá na nossa aula 3, a gente mencionou sobre gargalos, sobre escolhas cíclicas, que são ferramentas que a gente pode usar para deixar o jogo mais interativo, mas não necessariamente expandir demais, né, o nosso escopo, a quantidade de história que a gente tem que construir, a quantidade de jogo que a gente tem que programar. Quando você tem essa possibilidade de voltar atrás, de dar a opção do jogador explorar novas vias, eventualmente pode ser que ou as vias de exploração interessantes acabem, ou ele perceba que algum ponto da história é um gargalo e que ele vai passar por ali independente do que ele faça. O que são ações, são possibilidades ali que fazem com que o jogador possa perder a imersão na história, caso ele perceba esses artifícios, né? Ele perceba que a história não é tão dinâmica quanto ele de fato achava ou esperava que era. Então a gente sempre trata com bastante cuidado, né? Isso não é dizendo, não use isso. É só um ponto de cuidado, é um ponto de equilíbrio, né? Achar ali um local onde você consegue dar ao jogador essa liberdade e, ao mesmo tempo, não colocar em risco a ilusão de escolha que você está dando para o jogador. E é um ponto muito interessante notar que é algo que vai acontecer, né? A gente tem aqui definido o que é o metagame. Metagaming é quando o jogador ele está utilizando algum sistema que é externo ao mundo do jogo, à história que você está narrando, para ele conseguir algum benefício ou conseguir progredir na história de alguma forma. Isso é muito comum em jogos onde você tem algum desafio que o jogador não consegue passar tão fácil, certo? Então ele pode salvar o jogo. Se ele falhar, se ele perder para um chefe, se ele falhar em um desafio de plataforma, se ele fizer uma escolha errada, ele vai carregar o jogo que ele tem salvo e ele vai tentar de novo. Isso é algo que é natural, é algo que vai acontecer, é algo que, na maioria das vezes, a gente não quer impedir. A gente não pode, em certo ponto, impedir, né? O jogador sempre vai ter acesso a esses sistemas externos, são sistemas que são intrínsecos ao fato de você estar em um jogo, como, por exemplo, a mecânica de salvar o jogo é crucial. Então, já que a gente não pode ir contra o jogador, essa mecânica de você voltar ao tempo é uma forma de você deixar o jogador retornar de um ponto de falha, retornar de uma consequência da qual ele não está feliz, da qual ele não quer ter, sem que ele precise engajar com sistemas externos e, por consequência, sair do seu mundo, do mundo que você construiu, né? Sair da imersão ali na qual vocês estão trabalhando. Então, por mais que seja um tabu, né? Por muitas vezes a gente tem dito assim, você escuta dizer que deixar o jogador voltar atrás nas consequências é ruim para a imersão e para o impacto narrativo da história.
Isso já foi provado que não é o caso em estudos usando, de fato, essa mecânica de você deixar o jogador retornar a um ponto passado, para que ele possa explorar as ações que ele tenha, as possibilidades que ele tem, sem que ele precise passar por todo esse processo de carregar o jogo, esperar a tela do jogo carregar e, nesse meio tempo, perder uma parte preciosa da imersão, que é muito importante quando a gente está falando de experiências de narrativas interativas, né? Então, o melhor exemplo disso é Life is Strange. Life is Strange é um jogo extremamente narrativo, ele é focado na história ele é focado na história dessas meninas. E uma delas, a Max, ela tem a capacidade de voltar o tempo, né? Ela consegue voltar um pouco no tempo e, com isso, ela consegue manipular ali, trocar coisas de lugar, ela pode fazer coisas não acontecerem, ela tem a capacidade de tomar essas ações, né? E o jogo ele abre isso completamente para o jogador. Você pode voltar no tempo, trocar ações que você fez, falar coisas diferentes para outros personagens e você pode interagir com isso de diferentes formas, ver quais opções você tem, ver qual mais se encaixa na narrativa que o jogador mesmo está querendo contar, né? De novo, a gente já mencionou isso, mas numa narrativa interativa, não necessariamente o objetivo do jogador é chegar na vitória, né? Ganhar o jogo. Ele está contando uma história ali, então o que a gente está dando são ferramentas para ele contar a história que ele quer contar dentro do cenário que a gente construiu. Outro exemplo muito clássico de narrativas interativas são outro exemplo muito clássico de como usar o tempo em uma narrativa interativa são loops temporais. Isso também é uma coisa que a gente vê muito, não só em jogos, como também em outras mídias externas. A gente tem muitos filmes sobre o caso, a gente tem livros, né? Groundhog Day, ou Feitiço do Tempo, é um dos mais populares, assim, ou pelo menos era na minha época. E embora ele seja basicamente um gênero por si só, né, o loop temporal, ele ainda é, de certa forma, uma interpretação da mecânica de se voltar atrás, no sentido de que você está dando ao jogador a capacidade de explorar as escolhas dele e tomar diversas decisões a depender do que ele conseguiu descobrir, o que ele conseguiu já explorar do espaço que ele está explorando dentro daquele loop temporal. É importante notar que não é análogo, certo? Ele não é exatamente a mesma coisa de você dar ao jogador a habilidade de rebobinar o tempo a qualquer momento para qualquer ponto do tempo. Porque num loop temporal você geralmente está retornando para um ponto fixo, certo? Uma manhã de um certo dia, ou algum ponto específico 3 dias atrás, como no caso do Majora's Mask. Então, o loop temporal ele é mais fechado na escolha do jogador de retornar, né? Ele não pode retornar do loop a qualquer momento, a menos como, por exemplo, em jogos como Deathloop, onde você, caso morra, você retorna para o início do loop, né? Então, você dá ao jogador uma ferramenta, muito embora contra-intuitiva, que é, de fato, perder, né? O personagem morrer, o que seria um estado de falha, um game over em outros jogos. Nesse jogo é uma forma de você retornar ao início do loop para você poder experimentar novas formas de você jogar o jogo. Muito comum em jogos, né, o que a gente chama de Immersive Sim, simuladores imersivos, que são jogos onde você tem diversas opções para você lidar com o mesmo cenário. Então, você ter essa rejogabilidade do mesmo cenário é interessante para expor o jogador a essas opções e mostrar que ele tem diversas formas de lidar com o mesmo problema. Um exemplo clássico disso em jogo é o Majora's Mask, que é um jogo já um pouco mais antigo, né? Ele é de Nintendo 64. Ele é um jogo da série de Legend of Zelda, bem clássica, né? E em Legend of Zelda Majora's Mask, o jogador ele tem 3 dias para impedir que a lua caia no mundo e destrua Hyrule, né? Então, ele vai repetir aquele ciclo ali várias e várias vezes. Ele vai fazer aquele processo várias e várias vezes, mas o jogo ele abre espaço para que o jogador consiga explorar isso de forma significativa, colocando
personagens, colocando locais, colocando novas histórias onde você pode explorar e limitando o tempo que o jogador tem dentro daquele loop, certo? Você sempre vai ter 3 dias no máximo no loop de Majora's Mask. Então você tem que tomar as suas decisões, você tem que interagir com as coisas, levando em consideração quanto tempo você vai ter e quanto você vai conseguir, de fato, explorar do que o jogo tem para te mostrar, né? Você literalmente não tem como fazer tudo dentro desses 3 dias e essa é a beleza, né? Você retorna, você reseta o tempo, mas ao mesmo tempo você manteve ali não só alguns elementos de progressão do jogo mesmo, alguns itens você mantém com si, principalmente as máscaras, alguns itens não. Alguns itens como dinheiro são resetados de fato quando você reinicia o jogo. Mas uma coisa que você nunca vai poder resetar é a experiência que o jogador já teve com aquele cenário, com aquele ambiente, as pessoas com que ele já conversou, as coisas que ele já descobriu. Então, é uma forma de você dar foco no descobrimento, na exploração de um mesmo ambiente, principalmente quando você não tem um ambiente, né? A gente também já mencionou sobre ambientes de jogo. Esses são ambientes mais claustrofóbicos, eles são menores em sua concepção porque você quer que eles sejam densos, como a gente mencionou na aula de narrativa iterativa sobre ambientes, eu falei sobre o Deus Ex Mankind Divided e sobre como o mapa dele é extremamente condensado, você tem diversas coisas acontecendo ali dentro do mesmo espaço para que o jogador consiga ter a sensação de que o mundo está vivo, de que você tem muita coisa para explorar, de que as pessoas estão ali independente de você estar ali ou não, e você é só mais uma peça no mundo, o que ajuda muito, de novo, na questão de imersão. Certinho? Um outro exemplo que eu já cheguei a mencionar aqui para vocês também é o do The Stanley Parable. O Stanley Parable também é um jogo narrativo, né? Você tem diversos caminhos que você pode seguir. E sempre que você chega no final de um desses caminhos, você volta para o início, né? O narrador aqui é quem está controlando o tempo, ele volta o tempo, ele está completamente fora do controle do jogador, quando é que esse loop vai resetar. Mas, ao mesmo tempo, você mantém alguns pontos, algumas descobertas do jogador, o jogo reage a coisas que você fez de forma a limitar, a fazer parecer que aquela narrativa é uma narrativa só. Por mais que ela volte, ela se passe sempre nos primeiros minutos principalmente, o jogo é muito semelhante. Toda vez que você começar, você vai ter basicamente a mesma experiência e conforme você vai terminando ali um desses caminhos, ele vai se diferenciando, eles vão se diferenciando um pouco mais. E conforme você vai jogando, você vai explorando, quanto mais vezes você volta e você precisa refazer esse caminho todo, mais vezes você vai, mais longe esses caminhos vão estar um do outro, mais do jogo você vai conseguir explorar. É de novo um artifício muito importante para a gente, porque tanto o Stanley Parable quanto o Majora's Mask são jogos que foram construídos dentro de um prazo muito limitado, certo? Eles tiveram ali, seja prazo, seja orçamento, eles foram muito limitados em alguma forma como eles podiam construir o mundo, então eles construíram um mundo menor, mais denso, com mais histórias para contar, e que o jogador passa diversas vezes e, de novo, isso é levado em conta na narrativa, certo? A forma como você explora as coisas em Zelda, ou o caminho que você toma em Stanley Parable, todos esses vão influenciar a próxima vez que você for jogar. Então, o loop temporal, ele tem um impacto menor na forma como o jogador consegue navegar pelas narrativas iterativas, mas ainda assim é de se levar em consideração as consequências de se incorporar essa mecânica dentro do seu jogo também, dentro da sua narrativa. Então, a gente pode pensar que é uma escolha mecânica, certo? Pode parecer que não é uma escolha que vai afetar, de fato, a nossa narrativa, né? A forma como a gente conta a história, mas o tempo é integral, como a gente já viu, para a passagem para o fluxo da narrativa. A passagem do tempo é uma parte muito importante. A gente sente isso não só quando a gente está jogando um jogo, a gente sente isso quando a gente está vendo um filme, quando a gente está vendo uma série. A gente espera que o tempo tenha peso, que o tempo tenha escala,
E uma forma de demonstrar essa consequência, esse peso narrativo do tempo, é com essas histórias, com essas capacidades de voltar atrás, né, de repetir uma mesma narrativa, de repetir uma mesma história várias e várias vezes. E aí sempre fica também o aviso, né, o lembrete de que são narrativas mais complexas de se construir, são narrativas mais densas, são narrativas que vão te fazer ter que voltar atrás no que você já escreveu e levar em consideração a consequência do jogador estar passando de novo por aquele passo no tempo, né, por aquele ponto no tempo. Mas são ferramentas que a gente pode usar para a gente expandir a forma como a gente conta histórias e trazer temas mais interessantes para a narrativa que a gente está construindo também. Olá, gente! Então, nós estudamos um pouco sobre o impacto das dinâmicas de tempo na nossa narrativa, né? Nós falamos sobre rebobinar o tempo e sobre loops temporais. E agora a gente vai passar um pouquinho sobre alguns exercícios, alguns exemplos para a gente poder fixar o conteúdo, ok? Vou passar para vocês os exercícios. Vocês podem pausar, dar uma pesquisada, dar uma olhada se for em algum jogo que eu não mencionei, por exemplo, aqui nessa aula. E aí volta para cá com a resposta que a gente vai explorar direitinho o exercício, ok? Então, primeiro, quais dos jogos abaixo apresenta a mecânica de retorno do tempo de forma que essa mecânica afete a narrativa de alguma forma? Eu tenho opção A, Legend of Zelda, Skyward Sword, lembrando não é o Majora's Mask. Opção B é o Deathloop. Opção C, Undertale. E opção D, Prince of Persia, The Sands of Time. Então, tomem seu tempo, a gente já volta com a resposta. Perfeito. Então, entre esses, o que a gente vai ter aqui de jogo que tem algum aspecto narrativo envolvido com o retorno no tempo é o Undertale, certo? Por mais que em todos esses, no Legend of Zelda Skyward Sword, por exemplo, a gente tem a mecânica de voltar no tempo, ela é bem limitada, ela funciona em pontos bem específicos do jogo, mas você ainda consegue voltar no tempo um pouquinho. Isso, de certa forma, não afeta a narrativa, é bem parecido com o que temos em Prince of Persia, The Sands of Time, que também é um jogo onde você volta no tempo, também foi mencionado durante a aula como nosso exemplo, e por mais que isso faça parte do jogo e esteja muito bem explicado na narrativa, não é algo que vá afetar o resultado que a gente tem, certo? Deathloop é um jogo de loop temporal, ele tem um certo nível de adaptação aos loops, mas de forma geral a história dele é bem linear ainda. Você tem uma história bem definida que está sendo contada, ela não vai mudar dependendo das ações que o jogador tomar em cada loop. Por mais incrível que pareça, Undertale é a resposta certa nesse caso. Undertale é um jogo indie, ele é menor do que as outras opções, ele é um jogo muito conceitual, muito focado na narrativa e na exploração da relação entre os personagens, e ele tem algumas pegadinhas metagame muito interessantes. Por exemplo, se em Undertale você volta o seu save de alguma forma, se você perdeu uma luta e você carregou o jogo para você conseguir evitar que algum personagem tenha morrido, por exemplo, o jogo lembra disso, né? Ele não tem a mecânica de você voltar no tempo necessariamente, mas você ainda tem essa mecânica de quando você retorna no tempo, o jogo se adapta, alguns personagens vão lembrar que você voltou o tempo e eles vão comentar isso com você, vão comentar que parecem que estão tendo uma sensação de déjà vu, vão se sentir tristes, se for um personagem que tenha morrido antes, eles vão se sentir tristes sem motivo nenhum, e assim por diante. É uma forma bem peculiar de trabalhar com isso, é uma forma bem, a gente chama de meta, né? Uma exploração na mecânica da própria mecânica. Então, é uma forma, eu recomendo bastante vocês darem um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de olhada no Undertale depois. No próximo exercício, nós temos eu queria que vocês identificassem para a gente quais são as principais vantagens imersivas, ou seja, de imersão do jogador na narrativa, do uso dessas mecânicas relacionadas a voltarem no tempo. Dê uma olhada nos slides anteriores, volta um pouquinho à aula, vê o que você acha. Muito bem. Nós temos diversas vantagens que podem ser numeradas, algumas dessas vão ser
mais ponto a ponto, dependendo do projeto que você está montando, do jogo que você está jogando, mas entre as que a gente tem, nós podemos citar o fato de que a gente evita que o jogador interaja com sistemas externos à narrativa, né, como sistemas de save ou coisas do gênero, para que ele consiga se manter sempre imerso. A gente expande o espaço de descoberta do jogador, então dentro de um mesmo espaço, se ele consegue, dentro de um mesmo ambiente, se ele consegue explorar aquele ambiente em diversos pontos diferentes do tempo, ele pode descobrir novas coisas nessas explorações, nesses loops que ele teve, e a partir disso ele tem um pouco mais de imersão, ele conhece um pouco mais do ambiente e da história do jogo. E, por último, entre as que a gente listou aqui, ele também permite que o jogador explore as consequências da própria ação dele, as consequências que as escolhas dele tiveram na narrativa que está sendo contada e, a partir disso, escolha qual o melhor caminho que ele quer seguir, qual combina mais com a história que ele quer contar. Tudo bem? Mais um exercício. Em uma narrativa interativa, é comum usarmos gargalos para evitar que essa expanda além do nosso controle. Se o jogador pode rebobinar o tempo, essa técnica pode ser exposta. Em uma narrativa de loop temporal, o mesmo é válido? Sim. De qualquer forma, a gente vai estar passando pelo mesmo gargalo, né? Se a gente está voltando o tempo ali para o mesmo ponto, digamos 3 dias anteriores, e a gente tem um gargalo no segundo dia, o jogador sempre vai passar por esse gargalo. Só que o gargalo ele é mais justificável em uma narrativa que esteja em loop temporal do que ela seria em uma narrativa com a progressão natural que a gente pensa do tempo, porque faz parte, né? Alguns momentos do loop temporal podem ser momentos canônicos, momentos que vão acontecer independente do que o jogador aconteça. Isso conversa mais com a noção que ele tem de como essa mecânica, essa forma de se contar uma história funciona. Então, por mais que ainda seja uma quebra imersiva, você está passando por um gargalo várias e várias vezes, se bem trabalhado, tanto narrativamente quanto no design do jogo em si, dentro de um loop temporal, expor o gargalo pode não ser uma coisa tão ruim assim. E por último, esse é o mais para vocês, eu gostaria que vocês escolhessem um dos jogos de exemplo que a gente deu aqui agora, ou algum outro jogo que você conheça que use também essa mecânica de rebobinar ou de loop temporal, e fizessem um estudo de caso sobre como esse jogo seria caso essa mecânica não estivesse presente no jogo, certo? Você pegar, por exemplo, Life is Strange e retirar a mecânica de rebobinar dele e ver o que sobra. É interessante a gente fazer esse estudo de caso para a gente identificar os pontos de design, as mecânicas, além da mecânica de rebobinar o tempo, que dependem disso, que dependem dessa manipulação do tempo, que foram construídas levando em consideração que o jogador está numa narrativa que não é linear, que ele pode explorar a narrativa de diversas formas. Então peguem algum dos joguinhos que a gente tem aqui, dê uma olhadinha nele, dê uma pesquisada mais a fundo ou escolha um jogo da sua preferência e escreve um pouquinho, um parágrafo sobre como esse jogo seria se você retirasse essa mecânica. É até uma boa forma de você explorar um pouco mais do que foi feito por outros designers. E é isso, gente. Esses são os exercícios que a gente tinha para hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente. E é isso. Tenham uma ótima noite. Até mais.